Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Hoje é a última palestra da primeira edição deste evento. Eu sou Patrícia Marcondes, coordenadora do curso de graduação em Engenharia Biomédica. Estarei mediando este encontro junto com o professor Tiago. Tiago, a palavra é toda sua. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Olha, vamos fechar o evento com chave de ouro, hein? Vamos falar sobre uma experiência de algo que, assim, eu nunca imaginei que ia acontecer na vida. Que eu ia entrar, por exemplo, numa indústria de carro para falar sobre ventiladores pulmonares. Meu, é uma experiência fantástica, assim. Eu acho que o pessoal da produção, da indústria, nos ensinou muito sobre como fazer uma linha de produto legal, muito produtiva essa palestra aí para nós hoje aí. Muito Professora? legal. Bom, o evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje temos ilustres convidados, necessariamente no plural. Vou começar com as apresentações. Chamadinha, gente. Rogério Torrac Santos. Ele vai falar sobre a preparação do site São José para retorno das atividades. Temos o Rony Oliveira Coutinho, que vai falar sobre a manutenção em respiradores. E temos o Ricardo de Melo Reis, que vai estar falando sobre a manutenção dos ventiladores pulmonares. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. É com muita satisfação que recebemos vocês no nosso evento. Agradeço muito a presença e a palavra é de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, professor. Eu trabalho há 26 anos aqui na General Motors, graças a Deus, uma ótima empresa. Atualmente, eu sou líder da área de utilidades aqui da fábrica São José dos Campos. Então, a minha área, ela cuida da parte de ar comprimido, a parte de elétrica, de água, todo o suprimento para a parte de produção e cuido de toda a parte predial da fábrica. E o que isso aí tem a ver com a nossa palestra de hoje, ou com o nosso bate-papo em relação à preparação da fábrica? Dentro do meu time, nós também cuidamos da área de limpeza, do contrato de limpeza, né? Então, não sei se vocês se recordam, mas lá em março, quando o Brasil começou a esquentar um pouco mais esse assunto da pandemia, a nossa fábrica também, ela começou internamente a tratar o assunto junto com as plantas dos Estados Unidos e da China, que já estavam passando pela pandemia. Então, quando foi no mês de março, a nossa planta, ela recebeu, né, junto com as plantas aqui do Brasil e da América do Sul, um guidance, né, que a gente chama, ou seja, um documento onde relacionava todas as medidas que nós deveríamos fazer para preparar a fábrica para que as pessoas que aqui estivessem trabalhando estivessem seguras. Então, em março, a nossa fábrica ela decidiu dispensar as pessoas, né, em regime de férias e depois, posteriormente, em regime de layoff, tá? Mas o meu time ficou trabalhando aqui. Então, nós ficamos em torno de 70 pessoas. E em alguns dias depois foi decidido também ficar com o time dos ventiladores, que o Rony e o Ricardo vai passar para nós o trabalho. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que correr, entender esse documento que veio da China, que lá começou primeiro, né, o problema. Então, a própria GM da China, junto com o governo, já foram tratando como que tinha que ser feito, passaram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos passou para nós. Então, quando nós iniciamos esse trabalho aqui em São José dos Campos, em São Caetano do Sul, em Joinville, em Gravataí, em toda a América, a GM ela já estava se preparando para o que pudesse vir a acontecer, né? Então, eu vou colocar para vocês aqui na tela alguns dos pontos que nós tratamos e que serviu para os nossos cuidados internos, tá? Então, quando o time dos ventiladores, eles iniciaram o trabalho deles, nós já estávamos trabalhando também na preparação da fábrica. Então, nós fizemos em paralelo
um trabalho de preparar a fábrica quando ela voltasse às produções e um trabalho para também receber os ventiladores, porque para nós isso aí era uma novidade, né? Isso aí é uma área médica, nós temos o departamento médico aqui, mas para cuidar de pequenos problemas que os empregados têm durante o dia, né? Não para cuidar de equipamentos médicos, né? E um assunto tão delicado como respiradores, né? Então, nós fizemos aqui um resumo do documento que nós recebemos, tá? Então, nós aqui em São José dos Campos, nós temos 4 portarias, nós tivemos que preparar essas portarias, tá? Nós vamos ter algumas fotos depois, vocês vão observar o que nós fizemos. Nós temos 2 restaurantes, nós também tivemos que preparar esses restaurantes para as pessoas poderem se alimentar, poderem andar dentro do restaurante com segurança. Nós temos vestiários aqui dentro da fábrica, nós decidimos fechar junto com os diretores da fábrica, com o departamento médico, esses vestiários. Então, as pessoas hoje não usam mais os vestiários, elas vêm trocada, né? Vêm com uniforme e vai embora com uniforme. O ônibus, nós decidimos que quando as pessoas viessem trabalhar, né, quando tivesse a produção novamente, esses ônibus ele teria um distanciamento interno modificado e com isso nós tivemos que aumentar a frota do ônibus. Durante a preparação, nós observamos que a gente ia ter que colocar dispensers de álcool em gel, então nós instalamos mais de 200 dispensers de álcool em gel em toda a fábrica. Nós colocamos álcool em gel em todas as impressoras da fábrica. A prioridade nossa, e aí acredito que seja a prioridade da escola, a prioridade de vocês em suas casas, é a utilização da água e do sabão, né? Então, aqui nós temos mais de 300 pontos de água e sabão, ou seja, pias, né, nos corredores de produção, além dos banheiros, tá? Então, além do água e sabão nas pias, nós também colocamos esses pontos de álcool em gel. Esses kits de desinfecção, nós vamos ver umas fotinhas para frente, o que que é? Nós preparamos, junto com a empresa que trabalha conosco na nossa limpeza e desinfecção da fábrica, nós desenvolvemos junto com eles um produto, um desinfectante, que ele dura 4 horas na superfície. Então, esse produto a gente passa na mesa de trabalho, passa no mouse, passa nas cadeiras, no encosto da cadeira, na maçaneta da porta, no interruptor da lâmpada, em todos os pontos de contatos, né? No corrimão da escada, em todos os pontos, tá? E ele dura 4 horas. Então, nós temos uma equipe dessa empresa que a cada 4 horas eles voltam fazendo todos esses pontos de contato, tá? E além disso, foi distribuído os 500 kits, que é um borrifador, papel, né, e luva, porque os empregados têm que desinfectar o seu ponto de trabalho. Então, vocês vão ver que cada um desinfecta a sua mesa de escritório, desinfecta a sua empilhadeira, o seu rebocador, o carro que a gente anda aqui dentro, tá bom? Nós também preparamos as mesas de time, a gente chama de mesa de time, o local onde os empregados fazem suas reuniões todos os dias e é onde eles têm conversas com a liderança. Então, nós temos mais de 200 mesas em toda a fábrica, nós colocamos acrílicos, né, que é uma separação que a gente fala por barreira, né? A gente não conseguiu o distanciamento, que era de 1,80 m recomendado, então nós colocamos barreiras, tá? As mesas do restaurante, como eu citei lá, a preparação do restaurante foi as barreiras nas mesas, mais de 200 mesas, nós colocamos acrílico, tá? Todas as mesas de escritórios, nós preparamos ou a distanciamento de 1,80 m ou a colocação de acrílico, ok? E também tivemos uma modificação dos bebedouros, todos os nossos bebedouros, eles foram preparados para você usar o copinho, porque antes a gente tinha um modelo de bebedouro que você agachava para beber, tá? Então, aqui nós vamos mostrar algumas fotos, tá? Aqui é a preparação das nossas portarias, ou seja, nós fizemos demarcações e pinturas no piso de 1,80 m, tá? Então, somente a cada 1,80 m tem uma pessoa e aí é feita a medição de temperatura e a liberação para entrar para a fábrica, tá? Aqui um ponto, né, da portaria, por exemplo, onde nós temos os dispensers de álcool em gel. Então, temos mais de 200. Tem na entrada, tem na saída, tem no restaurante, tem nos escritórios. Em vários pontos da fábrica nós temos álcool em gel. Ou seja, onde não tem a pia com água e sabão, nós colocamos o álcool em gel, tá? Aqui a preparação dos restaurantes, a demarcação também da entrada dos restaurantes, porque às vezes forma fila nos restaurantes, né? Então, nós fizemos o mesmo procedimento, tá? Aqui aquele kit que eu falei para vocês, que é o produto desinfectante, que ele dura 4 horas na superfície, desinfectando o vírus do Covid. O papel, né? Nós temos papel toalha
e a luva. Então a pessoa ela coloca a luva, ela pega ali um tanto de papel toalha, borrifa com o zíper e passa. Isso é obrigatório a todos, cada vez que o empregado muda de local, né, ele deve usar esse zíper, tá? Então eu, por exemplo, quando eu chego de manhã, eu passo o zíper na minha cadeira, passo o zíper na minha mesa, passo o zíper no mouse, no teclado. Se eu for para um outro ambiente de trabalho, vou fazer o mesmo procedimento, porque vai ter um kit desse lá, tá? O bebedouro, como vocês podem ver, ele era preparado para a gente agachar, né? A gente abaixar e beber com a boca ou com o copinho também. Cada um tinha um modo de beber água. Hoje é 100% esse guarda-chuvinha. Você vai com o seu copo. E a fábrica, ela comprou um copo para cada empregado. Então, essa foi uma preparação para quando os empregados retornassem ao trabalho, tá? Aqui o que eu falei para vocês, né? Todas as mesas de escritórios têm uma barreira física. Então, você vê que a gente não tinha como manter 1,80 m de uma pessoa para outra, né? Então, nós colocamos uma barreira física. Tem um acrílico que passa a altura de 50 centímetros e ela, né, impossibilita, então, o contato de uma pessoa com a outra e na lateral a gente já tem o distanciamento correto, tá? Então, em todos os pontos da fábrica foi feita essa modificação. Do lado tem uma fotinha das impressoras, onde nós disponibilizamos também o álcool em gel. Em todas as impressoras tem álcool em gel, então a pessoa chega ali para usar, passa um álcool em gel na mão, e depois, quando ela sai, ela passa um álcool em gel de novo, porque teve um contato com a impressora, um contato com a tampa da impressora, tá? Aqui as mesas que nós falamos de times, em toda a fábrica nós colocamos esse acrílico. Se vocês observarem na foto, deixa eu ver se eu consigo pegar um point aqui, você vai ver que na foto aqui, ó, esse acrílico ele passa pelas costas do empregado. Então, quando eles viram aqui, se viram, né, para conversar ou para conversar mesmo, né, um do lado do outro, tem um acrílico, porque esse acrílico vem até aqui atrás, tá? Então, todas essas mesas aqui tem esse acrílico que passa pelo corpo do empregado, tá? Esse aí foi um cuidado que nós tivemos, principalmente com o retorno da área produtiva, que são muitas pessoas, né? Aqui as mesas do restaurante. Então, na mesa do restaurante, chama de Mineirão, né? Um restaurante que nós temos maior aqui. Nós colocamos um acrílico dividindo somente ao meio, tá? E senta uma pessoa em cada ponta, mas está dividido ao meio, então são 2 pessoas. E no restaurante da S10, que é um restaurante um pouco menor, daí nós tivemos que fazer o cubículo, que a gente chama, né? Nós fizemos um quadrado, onde sentam até 4 pessoas aqui. Mesmo assim, é feita a desinfecção a cada entrada e saída de pessoas, tá? Então, essa é a preparação que nós tivemos nos nossos restaurantes. E é isso. Então, em relação à preparação da fábrica, tá? Nós tivemos esses pontos, e aí isso aí foi ao decorrer de março, nós praticamente deixamos prontos no final de maio, né, onde em junho a gente já começou a ter a primeira turma que começou a produção, e o grupo dos respiradores foi acompanhando praticamente essas melhorias, né? Porque o ventilador, conforme ele foi vamos dizer assim, crescendo o assunto, foi ficando mais certo que a gente ia receber os ventiladores para fazer manutenção, nós também tivemos que preparar essa área, vamos dizer assim, o método, né, foi o mesmo. Então, nós também tivemos produtos de desinfecção, tivemos que manter distanciamento, tivemos que criar bancadas de entrada dos equipamentos, bancada de saída, roupas, né, nós tivemos que chamar o departamento médico, o departamento de segurança para comprar roupas específicas, né, o Thiago veio com algumas informações, o departamento médico veio com outras, então nós também fizemos a mesma tratativa da fábrica que a gente fez para o grupo dos ventiladores, tá? Então é isso. Não sei se vocês têm alguma observação, querem tirar alguma dúvida, querem alguma curiosidade em relação à preparação da fábrica. Professora Patrícia, pode fazer pergunta agora ou a gente espera até o final? Pode fazer? Bom, eu acompanhei as visitas que eu fazia junto à GM, eu vi essa evolução lá na GM e, assim, eu vi que a GM estava um passo à frente dos outros estabelecimentos, até dos hospitais, por exemplo. Depois que saía a norma de distanciamento, a GM já estava distanciada, ela já estava com as faixas delimitadas, no refeitório já tinha os acrílicos, já estava evoluído. Você explicou no começo que você recebeu essas informações de outros países, né? Por exemplo, da China, dos Estados Unidos. Essas informações estavam embutidas também, porque eu percebi que a GM já estava à frente dos outros comércios locais, ou até mesmo dos hospitais, até nos refeitórios dos hospitais aqui da região, que eu atendo,
eu via que a GM já estava já um passo à frente, né? Essa informação você recebia de fora? Isso, o que aconteceu, né? A China, ela, todo mundo acompanhou, foi o primeiro local onde tudo aconteceu e foi o primeiro local que começou a trabalhar para curar, para amenizar o que estava acontecendo, né? E nós temos uma unidade na China, né? Nós temos uma unidade nesse local. Então, eles também começaram a trabalhar, certo? Junto com o governo chinês, e de imediato eles iam alimentando a nossa matriz, que é nos Estados Unidos, e olha, aqui está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aqui faz isso, aqui faz aquilo. E a gente entende que entre dezembro e fevereiro foram se criando o que deu certo e o que não deu certo, o que podia e o que não podia, né? E aí, quando aqui no Brasil, foi exatamente no dia 23 de março, né, a fábrica ela dispensou todos os empregados para sua residência, porque ela viu que não era seguro ficar dentro da fábrica, porque a gente ainda não tinha essas medidas adotadas. Então, essas medidas elas chegaram para nós aproximadamente, se eu não estiver enganado, no dia 15 ou 16, e dia 18 foi um feriado, foi uma quinta e sexta. Então, quando a gente observou no dia 15 e 16 que tinha tudo isso para ser feito, manter o distanciamento, ter um desinfectante, ter um álcool em gel, colocar acrílico, fechar vestiário, isso já estava sendo feito nos Estados Unidos e na China. Então, nossos diretores falavam, vamos fechar a fábrica, né? Mas isso o nosso governo não tinha feito ainda. Né? O governo do estado de São Paulo, o governo federal não tinha ainda falado para ficar em casa, não tinha falado para fazer como é que fala? O confinamento e coisa e tal. E a GM já adotou isso. Tanto é que quando ela adotou, a primeira assembleia que teve aqui ainda foi uma assembleia com o layoff, né? Dentro de uma lei antiga, depois de umas 2 semanas veio uma lei do governo, uma provisória do governo. E a fábrica, junto com o sindicato, já adotou essa nova lei, entendeu? Então, assim, a fábrica realmente ela esteve 2 a 3 semanas na frente, pelo menos até maio, junho, em relação às medidas do governo e estadual e federal, até mesmo municipal, né? E também para retorno dos empregados, né? Quando o governo liberou, ó, pode voltar. A fábrica ela demorou acho que 3 semanas para que os empregados retornassem. Quando a gente percebeu que tinha realmente segurança de manter distanciamento, né? Tinha segurança que os ônibus já estavam contratados e que ia poder aumentar a frota, aumentou o número de guardas nas portarias para medir a temperatura, para fazer todo o cheque da portaria. Nós tivemos que contratar mais pessoas. Hoje eu tenho uma equipe, né? Eu acabei não mencionando. Nós temos uma equipe dedicada do Covid, que a gente chama, né? São 10 pessoas no primeiro turno da empresa de limpeza e 10 pessoas no segundo turno, que fazem a desinfecção de toda a planta. Então, eles vão e voltam o tempo todo. Tem um trabalho padronizado para isso, né? Então, assim, realmente você tem razão. Eu falei esses dias, nós passamos por uma auditoria, né? Eu me sinto muito mais seguro trabalhando aqui na fábrica do que às vezes quando a gente vai num supermercado, vai num comércio, né? Ou vai em algum outro local que não é aqui, porque realmente aqui você tem que usar máscara da portaria, da entrada até a saída, você tem que usar o desinfectante em todo momento, ou você tem que lavar as mãos, ou tem que usar o álcool em gel todo momento. Né? Hoje, por exemplo, no restaurante nosso, não é mais self-service igual antigamente, é uma marmita. Então eu não toco em nada, né? Eu recebo tudo desinfectado, tudo prontinho para mim só comer e sair do restaurante, né? Então, assim, a segurança hoje realmente está muito elevada aqui dentro. Eu acho também, e essa pergunta agora eu acho que não dá para mensurar, e com certeza se você tiver algum dado, vai ser um dado impreciso. Mas tem como você ter um indicador de melhoria, de como seria se não tivesse esse tipo de distanciamento na fábrica, todas essas mudanças, como seria a condição na fábrica, se, por exemplo, mas continuasse rolando tudo do jeito que o governo pediu. Tem alguma condição de, por exemplo, o número de infectados, alguma coisa? Porque também Então, tem uma coisa que você não citou, que é o aplicativo, né? Que eu achei bem legal também. Sim. Então, mas tem a ver até com a resposta que eu ia te dar. Nós temos dentro dessa equipe que eu te falei, das 20 pessoas, a equipe do Covid, que a gente chama, né? Então, você observa assim, ó, empregados aqui dentro contaminados é 0.
Mas empregados que vieram com problema, nós tivemos muitos, né? Nós tivemos algumas dezenas. Ou seja, esse aplicativo que o Thiago está citando, todo dia, a hora que eu acordo, eu tenho que entrar, eu, o Rony, o Ricardo, todos empregados, nós entramos no aplicativo e respondemos 2 questionamentos. Se nós viajamos, nós tivemos contato com alguém, se nós estamos com algum sintoma e algo parecido. Se um daqueles itens derem verde, eu não venho para a fábrica, eu ligo para um 0800 que vai cair num central médica nossa e eles já vão nos encaminhar e orientar para ir para algum médico, né, algum hospital. Normalmente é o Vivale aqui em São José ou Policlin em outras cidades, né? Então o que acontece? Com isso, nós quase eliminamos a contaminação interna. Agora, quando a pessoa vem e por algum motivo ela passa por esse aplicativo e dá tudo verde, ela entra para a fábrica, ela não está com febre, que é medida, ela entra, mas quando aqui dentro ela sente algum sintoma, ela já é caminhada diretamente para o departamento médico, a área dela é isolada, nós isolamos a área dela, e o departamento médico de imediato aciona essa equipe que nós temos, e essa equipe faz a desinfecção de toda essa área, mais o departamento médico e o transporte que levou ele. Normalmente é a ambulância. Então, a gente desinfecta a ambulância, desinfecta o departamento médico e desinfecta a área do empregado. E se, na entrevista, esse empregado falar que, porventura, teve algum contato mais próximo com algum outro contato, outro empregado, esse outro empregado é dispensado também. E aí ele também é encaminhado para o Vivale ou para o Policlin e entram dentro de um procedimento que daí é o protocolo do departamento médico. Eles fazem o exame no empregado e ficam monitorando o empregado os 14 dias, né, caso dê positivo, ou ficam monitorando ele até ter resultado do exame. Né? Aí tem um protocolo interno do departamento médico. Mas é muito seguro, realmente. Legal. É isso aí. Bacana. Eu sei que ninguém passou por essa ideia, mas você já tinha imaginado que seria tão complexo o retorno, tão detalhista, tão minucioso, esse retorno, esse trabalho todo que você teve que ter, né? Essa análise toda. Eu entendi que vocês já tinham um know-how, né? Vamos chamar de know-how, vivenciado lá fora, que isso facilitou bastante a tomada de decisão e a implantação desses recursos, desses caminhos que vocês tomaram para manter ou cessar a contaminação, né, e não proliferar dentro da fábrica. Mas você imaginou que ia ser tão detalhado assim? E no dia a dia, isso já foi incorporado ou ainda tem aquelas, tipo assim, nossa, vou chegar, nossa, preciso limpar antes, ou já está assim tranquilo, você já incorporar isso no dia a dia e o trabalho rende como se não tivesse acontecendo? É uma coisa pessoal que eu perguntei agora. Então, sim, não é. Então, como eu fiquei, o Rony e o Ricardo ficaram também, mas assim, 95, 98%, eu acho, não vou conseguir calcular de cabeça agora, da fábrica foi dispensada por, no mínimo, 45, 60 dias. Quando eles retornaram, eles ficaram assustados com o que nós fizemos. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que não tinha ninguém aqui para fazer, né? Era muito pouca gente. Então, nós tivemos que fazer das tripas corações para implementar tudo isso e tinha que implementar. E devido à lei do layoff, nós não podíamos ter chamado essas pessoas por um período. Então, nós tínhamos que implementar, né, de qualquer maneira. E quando eles retornaram, tudo que foi feito, e como o Thiago falou, estava muito mais do que estava sendo solicitado lá fora, né? Então, assim, às vezes eu ficava assustado quando eu ia no supermercado, que ainda não media a temperatura. Eu ia no supermercado, que ainda às vezes ainda não estava definido que tinha que usar máscara. E aqui já estava usando, né? Não estava definido que às vezes tinha que ter um álcool em gel, aqui já estava usando, você entendeu? Então, assim, as pessoas que retornaram em final de maio para junho, em junho, né? Eles ficaram um pouco assustados com o rigor que nós estávamos implementando, né? Tinha implementado. Como é que está hoje? Hoje você observa assim, está no automático, já a máscara é automático, não tem como, né? O lavar das mãos das pessoas, você vê as pessoas lavando a mão toda hora, né? E o álcool em gel é praticamente assim, eu falo para a pessoa, você para de usar o álcool em gel, por favor, usa o sabão, porque o álcool em gel é o meu departamento que compra, né? E é bem mais caro. Eu falo para eles, usa o álcool em gel, gente, mas você vê a pessoa, ela passa do lado do álcool em gel, ela já passa na mão.
né? Então tem uma preocupação muito grande das pessoas, tá? Na produção você vê assim, cada um cuida do seu quadradinho ali, né? Então assim, não tem mais aquela aglomeração, não tem mais aquela confraternização às vezes igual a gente tinha, né? As pessoas realmente estão se cuidando. E lógico, tem as pessoas que ainda não acreditam 100%? Tem. Tem as pessoas que ainda debocham? Tem também, né? Mas aí você vê que o próprio time olha meio torto e fala, meu, você está fazendo errado, não é assim que é para fazer. Então, assim, eu diria para você hoje que, pelo menos na nossa população aqui, nós não enxergamos mais isso, né? E também o que acontece, toda liderança nossa, ela faz, nós chamamos aqui de caminhadas de liderança, né? Então nós temos um documento onde nós vamos observando como é que está, por exemplo, o uso da máscara, o uso do kit de desinfectante, se tem o álcool em gel na área do empregado, se tem o sabão. Então nós também não permitimos que porventura a guarda vá baixando. Você entendeu? Mas é muito pessoal. Confesso para você que é muito pessoal, tá? Tem dia que você chega aqui e fala, hoje eu não vou limpar minha mesa, não. Eu limpei ontem, né? Eu vou limpar hoje de novo. Limpei agora há pouco, fui no restaurante ali, voltei, para que eu vou limpar, né? Mas aí você vem aquele, né? Aquele bichinho no seu orelha e fala, se você não limpar, pode ser que tá o Covid aí, né? Daí você, vou limpar. E aí você limpa. Às vezes você vai entrar no carro e fala assim, puxa, mas eu vou desinfectar o carro, vai demorar porque eu tô com pressa, né? Mas daí se você não desinfectar, pode ser que quem sentou aí tá com Covid, aí você vai lá e limpa. Então é isso aí, entendeu? As pessoas realmente elas compraram, e você vê que realmente internamente aqui a gente tem, em São José dos Campos, a gente tem caso zero de infecção, né? Graças a Deus. Né, o departamento médico tem todo esse protocolo, tem todo esse controle, né? Nós tivemos um caso, acho que nos Estados Unidos, dentro do restaurante, e aí foi onde até veio a determinação, acho que o Thiago vai lembrar, no começo a gente não tinha marmita, logo em seguida, acho que ainda em maio veio a determinação, nós começamos a usar marmita, tá? Então é muito poucos casos dentro das GMs mundiais que teve infecção por empregado interno, né? De fazer toda a investigação e chegar ao consenso que foi um empregado que passou para o outro, tá? E que campanhas, né? Nós temos campanha o tempo todo. Esses dias teve a campanha da liderança, ficou nos ônibus, né? Entregando mais máscara, entregando alguns panfletos e tal, para que as pessoas possam relembrar, né? Então é isso. A gente tenta não deixar as pessoas esquecerem, ou tenta não deixar enfraquecer que, olha, tem que se cuidar, né? O vírus está aí ainda. Se a gente não se cuidar, a gente pode ser contaminado. Aproveitando esse gancho, a última pergunta, eu prometo que eu não vou falar Não, mais. imagina. Mas você já tá prevenido ou pensando, já tem alguma visão com relação, por exemplo, à segunda onda? Ó, Thiago, eu vou confessar para você, como eu te falei, nós temos aqui uma equipe de desinfecção, né? Essa equipe de desinfecção ela é acionada pela entrada dos empregados que por algum motivo, né, via aplicativo, ele não detectou que estava com febre ou não reportou que estava com dor de garganta, algo parecido, e quando entra para trabalhar, ele levanta a mão e fala, eu não estou bem, e aí encaminhado ao departamento médico, o departamento detecta que pode ser Covid e encaminha para o hospital. Eu já fiz as contas já, tá? Em setembro nós tivemos 13 desinfecções. Setembro, 13, não, desculpa, em outubro, 13 desinfecções. Agora em novembro nós estamos no dia 20, né? Hoje nós já estamos com 18. Ou seja, nós já aumentamos 5 casos a mais que o mês inteiro de outubro. Ou seja, aumentou sim. Está tendo aí uma ondinha, está tendo aí algum indício de que realmente estava caindo e está subindo de novo, tá? Assim, no nosso próprio departamento, nós acho que hoje estamos, acho que com 4 ou 5 pessoas afastadas, né? Pelo procedimento do Covid, entendeu? A pessoa fez o aplicativo, estava com algum problema, foi direto para o hospital e ela está afastada, né? E entre agosto e setembro, praticamente não teve nenhum. Agora em outubro e novembro já voltou já. Tá tendo sim, infelizmente. Agora eu vou fazer a última para a gente dar continuidade com o Rony e com o Ricardo. E lá fora, você tem vamos dizer assim, os insights das empresas de fora, que eu acho que lá eles já estão vivendo a segunda onda, né? Você tem alguma informação que possa passar, alguma coisa assim sobre o que está sendo feito lá, se voltou tudo, se as medidas deram certo, não deu, e aí? O que você pode passar para a gente sobre lá fora? Que a gente fica curioso, né? Das informações lá de fora.
Olha, oficialmente, assim, eu não tenho a informação, mas o que eu percebo internamente é que aumentaram as comunicações sobre o assunto, tá? E algumas reuniões que eu participei, o que não se muda e o que se tem certeza, tá? É a máscara e o distanciamento e lavar as mãos. Isso aí é batata. Se todo mundo usasse a máscara, mantivesse uma distância de 1,80 m ou mais da outra pessoa também com máscara, tá? Não é 1,80 m sem máscara, é 1,80 m com máscara. E lavasse as mãos, entrada e saída de carro, entrada e saída de ônibus, avião, o que a pessoa, cada vez que ela mudar de ambiente, não sendo a casa dela, ninguém se infectaria. Você entendeu? Mas aí a pessoa fala assim, eu fiquei o dia inteiro em casa, eu fiquei os 40 dias, 60 dias, mas daí ela só pegou comida do iFood, janta do iFood, aquilo que veio contaminado, e aí ela não desinfectou, ou ela pegou com a mão, pôs na boca do filho, pôs na boca do esposo, passou a mão no rosto, no olho e infectou. Então é assim, sem sombra de dúvida, tá? É máscara, distanciamento e lavar as mãos. Isso aí é certeza. O resto, daí eu acho que eles ainda estão em tentativas dos remédios, né? Do coquetel, né? Nós tivemos pessoas aqui que cada um tomou um tipo de coquetel, você entendeu? Então não tem uma certeza, tal remédio, tal tratamento, né? Mas a máscara, o distanciamento e lavar as mãos é certeza. Mas, por exemplo, o fechamento de fábrica, essas coisas, não, né? Nessa segunda Não, onda lá. ainda não. Por exemplo, Não. eu tenho uma amiga minha que é alemã, que está aqui no Brasil, não consegue voltar para a Alemanha, por exemplo. Então, fábricas ainda não, tá? Mas eu já tenho visto que assim as fronteiras e as entradas de pessoas que são estrangeiras do país que ela está indo já estão voltando ao bloqueio, né? Então, a minha filha mesmo, ela está voltando hoje da Argentina, né? Então, se ela fosse voltar amanhã para a Argentina, parece que eles já bloquearam a entrada de estrangeiro, e no Brasil também. Então, já estão começando a fechar as fronteiras na América do Sul, já estão fechando na Europa, né? Na Europa já fechou mês passado, de um país para o outro, né? Então, realmente, os estrangeiros já não estão voltando para os países, a não ser que ele tenha cidadania ou tenha algum documento que possibilite isso aí, tá? E uma coisa que a GM fez também nesse assunto é limitar em mais de 90% as viagens nossas, né? Tanto internas como externas, né? Praticamente ninguém está viajando mais, é tudo por Skype, é tudo online e ninguém viaja mais. Para viajar agora tem que ter praticamente uma liberação do quase vice-presidente da América nosso e aí tem que falar o porquê que vai e assim por diante. Caramba, obrigada pelas informações. Valeu. Thiago, tem mais alguma pergunta para o Rogério? Valeu, Então, turma. Obrigadão. Não, aqui está tranquilo. Pode continuar aí com a obrigada, apresentação. Rogério. Agora vamos dar sequência. Não sei a sequência que vocês montaram, mas vamos continuar. Obrigado a você, Patrícia. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Thiago e a professora Patrícia pela oportunidade aí da gente compartilhar um pouco da experiência que a gente teve aí nesse processo, tá? Vamos dizer assim, nessa guerra, né, contra o Covid. Então, a gente preparou um material aqui para a gente explicar sobre o reparo nos ventiladores. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Rony, Rony Oliveira Coutinho, eu tenho 19 anos aqui na GM já. Trabalho, já desses 19 anos, sempre trabalhei na área de manutenção. Então, 12 anos eu trabalhei na parte de manutenção eletromecânica e nos últimos 7 anos como líder, né, supervisor de manutenção, onde atualmente eu sou líder de manutenção e operação de time de utilidades aqui da fábrica. Eu vou abrir a tela aqui, compartilhar um material com vocês, e para a gente explicar um pouco de como foi o nosso trabalho aqui na fábrica, tá? Então, reparo nos ventiladores, né? Que o time da GM um todo teve muito orgulho de poder estar envolvido, de poder participar. Para a gente foi um trabalho ímpar mesmo. Então, a gente vai
falar um pouco da formação, como foi a formação da equipe, como que a gente preparou as nossas oficinas, as parcerias que a gente teve que desenvolver ao longo desse projeto, né? Como que foi, passo a passo, como que a gente fez para conseguir, fazer com os reparos dos ventiladores acontecesse, contato, como que foi o nosso contato com os hospitais, com as instituições de saúde, como que a gente, fez esse contato, né, esse link, network com eles, e toda a parte de logística de para receber, entregar os ventiladores, tá. Então a gente vai, passar para vocês um pouco de como tudo isso aconteceu. Eh então, o Ricardo vai se apresentar também, a gente vai falar junto, ele vai explicar uma parte, eu vou explicar outra. Você quer falar, se apresentar aí, Ricardo? Sim, boa tarde a todos. Obrigado aí, Patrícia, Thiago. Meu nome é Ricardo Reis, trabalho na GM já há quase 10 anos, na parte de manutenção, na instrumentação eletrônica. E para a gente aqui foi uma honra, na verdade, receber, né, esse privilégio de trabalhar nesse projeto V aí, que foi contra o Covid-19. Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa formação da equipe. Na verdade, quando a gente foi convocado para não sair de layoff, para a gente ficar, permanecer na fábrica, a gente não sabia exatamente o que era. E aí no dia seguinte, os nossos líderes, gerentes, vieram comunicar a gente que a gente precisava, em parceria com o Senai, tá? Iniciou bastante com o Senai da Bahia, e na realidade todos os Senais e todas as empresas também, várias empresas diferentes, além da GM, foram quase 70 empresas diferentes que trabalhou nesse projeto. Esse projeto, quando fez o levantamento, tinha mais de 2.700 equipamentos, que seriam os ventiladores pulmonares, em manutenção, parado em hospitais da rede pública, tá? Então, como é que foi feito e selecionado? A gente pegou os técnicos, eletricistas, os instrumentistas aqui, os mais experientes da fábrica. A gente pegou um pouquinho de cada área, então teve pessoas da área da S10, onde está acostumado a trabalhar com parte de robô, sabe, com CNC. Aqui a gente pegou a parte da instrumentação, onde a pessoa acaba fazendo reparos em circuitos eletrônicos, tá? Diretamente em bancada. A gente pegou aí uma equipe aí de ferramentaria, sabe? Onde a gente conseguimos produzir várias peças para ventiladores, em parceria também com a GM de São Caetano, Indaiatuba, Joinville e Gravataí. Na realidade foram as 5 empresas, tá? Essas 5 GM do Brasil, nós conseguimos reparar mais de 600 ventiladores pulmonares. E aqui na planta de São José dos Campos, essa equipe aí conseguiu reparar 222 equipamentos. Então, a gente pegou várias expertises, né? Então, pessoas aí com mais de 20 anos de GM, 25 anos, e a gente pegou a experiência de cada profissional. Quiser complementar, Rony? Então, foi o que o Ricardo comentou, né, até para a gente foi assim, uma sensação de igual que a gente costuma ver em filmes, assim, convocação militar, né? A gente foi convocado para uma missão, vamos dizer assim, que a gente não sabia o que era, na verdade. Quando meu líder chegou para mim e falou: "Ó, cara, você não vai sair de não vai sair de licença, você vai ficar, vai ter uma missão na fábrica, que uma Poxa. missão muito importante". Oi, pode falar, Ricardo. Não, pode continuar. Então, assim, a partir de amanhã você vai encontrar com o pessoal na determinada área aqui dentro, que era na manutenção central, ou seja, a gente ficou assim, poxa, igual uma missão de guerra mesmo, né? A gente literalmente foi
convocado para uma missão de guerra. Então, para a gente foi bastante gratificante, depois que tudo aconteceu, agora o resultado final é de uma enorme gratificação, de uma enorme, vamos dizer assim, honra, né? Todos saíram honrados com missão cumprida do que a gente foi convocado. Aí a parte da preparação das oficinas, né, que tivemos que readequar tudo os nossos laboratórios, nossas oficinas, treinamento que a gente teve todo um fluxo, a gente recebeu um protocolo do Senai, entendeu? Então, dentro desse protocolo, a gente teve que readequar todo o nosso espaço interno, onde a gente ia receber os ventiladores para reparo. Então, a gente teve que seguir todo um protocolo de segurança para que toda também a operação fosse feita com segurança, né? Além o sucesso do reparo, só teria que ter também a nossa integridade física. Então, isso também faz fez parte de todo o projeto, né, a segurança de cada um envolvido aqui nesse projeto. Então a gente montou todo um fluxo aqui, seguindo os protocolos do pessoal do Senai que já tem essa expertise, né, porque até então a gente não tinha essa expertise para tudo, para a gente foi novo, tudo foi novidade para a gente fazer isso daqui. Então a gente teve que seguir à risca esse protocolo aí de segurança. Então aqui alguma treinamento que a gente estava tendo de alguns parceiros que a gente, o professor Tiago aí, que nos ajudou bastante aí, com um time dele também. Então, a gente recebeu alguns treinamentos, alguns, passou algumas experiências para a gente de cada equipamento. Então a gente, vamos dizer assim, cada parceiro foi fundamental para o sucesso do projeto aí. Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Sim, complementando aqui, vamos falar um pouco aí dos parceiros, né? Como é que foi, como é que surgiu o Thiago aqui nessa ajuda, né? A minha esposa, quando eu fiquei sabendo do projeto, né, do que era esse trabalho, a minha esposa é da área da saúde, e aí, chegando em casa, conversando com ela, comentei, aí ela comentou do Thiago, da T-Medical, que falou que auxilia, o Policlin lá, ajuda, né, na realidade tem um contrato e tal, e aí me passou o telefone dele. Aí a primeira vez que eu liguei para ele, né, fiz o primeiro contato, expliquei como é que era o projeto, falei que a AGM está nessa causa, e nós vamos começar a receber os equipamentos que tá vindo dos hospitais, né? Aí, na hora, o Thiago deve se lembrar muito, nossa, aí já veio, parece que ele ficou alegre, falou, nossa, sério, é verdade, tal, meio que não acreditando muito, mas ele na hora ele falou sim, ele nem esperou terminar o que eu queria dele, né, que precisaria dele e tal. Na realidade ele falou, não, sim, vou lá, vou explicar ao pessoal, e no entanto que veio, nós marcamos aqui com o pessoal e tal, ele veio, deu uma explicação pra gente, assim que a gente recebeu os primeiros equipamentos, ele veio aqui, explicou toda a parte, porque a gente é, né, acostumado a fazer carro, mas como a equipe aqui bem inteligente, bem com a gente com vontade realmente, né? Participamos de alguns cursos no Senai, tudo online. Então, lemos bastante manuais. Os técnicos aqui, na verdade, trabalhando de manhã e estudando à noite, imprimindo manual, tal, foi bem, como que se diz, bastante gratificante aí para todos nós. E aí, o primeiro passo é, tipo assim, tudo bem, nós vamos reparar os equipamentos. E como que nós vamos certificar, como que nós vamos calibrar? A GM não é empresa, né, que possa estar certificando e calibrando um equipamento desse, né, com essa tal importância aí, que seria o ventilador pulmonar. Então, o Thiago, em parceria aqui,
veio, trouxe alguns dos funcionários deles aqui e trabalharam junto com a gente, tanto auxiliando na parte técnica, como validando, né? Validando os equipamentos que a parte técnica ia arrumando. E com isso, ele aqui, ele fazia tanto de São Caetano, como também de Indaiatuba. Então, as 3 empresas que arrumavam os ventiladores, traziam aqui para São José, e a empresa que os funcionários do Thiago aqui calibravam e certificavam. Passo a palavra aqui para o Rony para ele complementar mais um pouquinho aqui. Então, a gente que ficou coordenando esse projeto aí, eu, o Ricardo, teve também o Paulo, que não está presente aqui, o Torrac aí, que além de tudo também estava aqui na fábrica, são lideranças aqui que estavam coordenando também, ajudando de alguma forma a coordenar esse trabalho, esse projeto. Então, assim, qual que era o nosso papel fundamental? Motivar o time, entendeu? Porque, assim, o time que cada um veio de uma área, ninguém se conhecia. Assim, às vezes conhecia aqui na fábrica, de se encontrar, se esbarrar, mas, assim, não tinha nenhum network. Então, assim, eh, todo mundo já saiu da sua zona de conforto, vamos dizer assim. Então a gente se reuniu tudo num único lugar, sem se conhecer, sem saber direito o que a gente ia fazer. Aí, daqui a pouco, pô, vocês vão fazer reparo de ventiladores. Pô, aí vai aquele choque, né? Pô, nunca fiz isso, nunca reparei, eu não tenho nem ideia do que é, de como funciona, como que vai ser. Então, assim, a gente, como líder, teve um papel fundamental de motivar o time, de passar para o time, tranquilizar todo mundo, entendeu? Do trabalho, da importância do trabalho, de explicar como que ia ser feito, para tranquilizar todo mundo, para que todo mundo se sentisse confortável e conseguisse, pensar fora da caixa, de contribuir com ideias. Então, não só o nosso time aqui de São José, como a gente teve que ter um network com as outras plantas, que foram teve 5, 6 plantas, teve plantas de outros países também, que fez contato com a gente, que estava engajado nesse mesmo projeto. Então, eh, a gente teve que fazer esse network, aumentar o nosso network com as outras fábricas, de trocar figurinha, a gente criou um grupo único, de trocava todas as informações técnicas ali, trocava manual, um conseguia baixar um manual de algum lugar, um conseguia um manual através de algum parceiro, algum contato nosso, conseguia um manual de um, então ia passando, trocando informações no grupo ali, e assim foi fluindo, todo mundo estudando, quando descobria alguma coisa, dividia com todo mundo, ninguém guardava informação. Então, a gente, como líder, ficava sempre motivando o time, sempre buscando fazer com que eles pensassem diferente, ampliado, entendeu? Olhasse lá na frente. Então, esse foi um dos grandes trabalhos que a gente fez aí para que o time conseguisse ir desenrolando cada dia para atingir os objetivos que a gente tinha também de reparo, entendeu? Porque a gente tinha que ter um tempo, uma capacidade de resposta, queira ou não, uma capacidade de resposta diferente do que os hospitais, cada situação, cada estado estava precisando. Então, nisso, um ajudando o outro. Foi realmente, vamos dizer assim, troca de informações mesmo, entre plantas, entre colegas aqui dentro. Então, foi uma união muito grande que a gente teve aí, para que tivesse tanto sucesso igual teve aí esse projeto. E um trabalho que também foi muito importante, que a gente sentiu, viu que deu um resultado muito significativo, foi o contato que a gente fez com os hospitais. Então, até então, o governo e o Senai ficou de passar, transmitir essas informações de que as empresas envolvidas estariam fazendo manutenção no país inteiro, fazendo manutenção e passando cada contato de cada empresa
para que a instituição verificasse qual que era a empresa mais próxima dela que estivesse fazendo manutenção para ela entrar em contato. Só que essa informação, não sei como que foi passada pelo governo, pelo Senai, que ou se foi até ignorada por algumas instituições, por às vezes cair em algum descrédito de alguma coisa, que muitos hospitais não estavam sabendo. Então a gente começou a fazer uma pesquisa de ligar para alguns hospitais e apresentar todo esse projeto, apresentar e passar credibilidade, passar confiança para a instituição do projeto, entendeu? Então a gente percebeu que durante as pesquisas, nossa, as instituições não estavam sabendo. Vamos dizer assim, de a cada 10 hospitais que a gente ligava, 9 não tinha informação nenhuma, não sabia, não estava sabendo nem que o projeto existia. E eles tinham equipamentos parados lá. Então, o que que a gente fez? Sentou, reuniu, falou: poxa, vamos montar uma lista, vamos pegar desde o Vale do Paraíba inteiro, desde Bananal para cá, pesquisando no Google, todos os hospitais, tanto rede pública, privada, militar, qualquer secretaria da saúde, a gente foi cercando tudo que é a área da saúde e fomos montando uma lista. Então a gente montou essa lista do dia para a noite. E dali a gente foi ligando, ligando uma a uma, e assim, a gente teve que aperfeiçoar até o nosso vocabulário técnico, que a gente está acostumado com alguns termos técnicos aqui, que vocês da área da saúde utilizam totalmente outros termos técnicos. Então eu ligava lá, falava: pô, eu queria falar com o cara que faz manutenção em equipamento hospitalar. Aí a telefonista: mas qual que é o nome? Então tive que ficar: pô, eu queria falar com o departamento de engenharia clínica. Aí a gente foi aprendendo esse vocabulário que o pessoal da saúde usa e foi aprendendo para poder melhorar a comunicação com as instituições. Então, cada instituição que a gente ligava, pegava o contato do responsável, passava todas as informações por e-mail, tudinho, explicava. Então com isso a gente foi pegando e foi começar a entrar um ventilador atrás do outro aqui para reparo. Então com isso daí a gente obteve bastante contato com os hospitais, criou um link de confiança com eles, uma parceria muito boa. Então a gente trocou bastante experiência aí com as instituições, que foi uma sacada que a gente teve aqui que foi bem positivo também. Quer complementar mais alguma coisa aí, Ricardo? Sim, sim. Só para ressaltar aqui, ó, esses contatos aí, muitos deles a gente recebemos um link, né, do órgão para a gente poder fazer um cadastro, né? Então os hospitais tinham que fazer um certo cadastro. Depois que ele recebesse um ok desse cadastro feito, a gente já poderia tá fazendo esse contato e retirando, né, esses equipamentos. Então, um dos primeiros contatos aí que foi bastante gratificante para a gente aí também foi do Maranhão, sabe? Então o pessoal lá estava com dificuldade, o Senai de lá não estava conseguindo arrumar os equipamentos. A gente conseguiu fazer o contato com eles trouxeram os equipamentos para cá, via por caminhão, demorou uns 4 dias para chegar aqui. Então todo esse contato aí, nós tivemos contato com hospitais do Acre, do Rio de Janeiro, aqui da nossa região, aqui, que vocês possam imaginar, aqui em Santa Casa, Antoninho, Policlin, sabe, de São Paulo, foram muitos hospitais de São Paulo. Então, na realidade, a gente fez uma força-tarefa enorme. E, às vezes, muitos hospitais, devido a ter plantonista, eles ligavam para a gente 10, 11 horas. E a gente acordava às 5 da manhã, para poder estar entrando aqui às 6. Então, mesmo assim, a gente dava suporte, trocava informações. Então, o WhatsApp foi uma ferramenta que a gente utilizou bastante aqui, formação de grupo, e a gente dava suporte até para o pessoal da Colômbia, Equador, também as GMs de lá também a gente acabava dando suporte, porque lá ainda, aqui a gente já estava trabalhando 24 horas e lá ainda não tinha começado, então eles estavam montando ainda, e aqui a gente já estava com muitos equipamentos aqui, e
e fazendo esse tipo de contato, esse network, tratando desses conhecimentos, para eles poderem também lá ter esse contato com os hospitais. Então, o pessoal de fora, da Venezuela principalmente, eles não sabiam como chegar no hospital. Então, eles estavam montando o EGM lá, só que não sabia. Aí, primeira coisa, eles tinham que arrumar um engenheiro clínico, né? Para poder certificar e poder calibrar. Então, isso a gente foi uma troca de experiência violenta. E na verdade, fizemos bastante amizade aí, né? A gente que estava na linha de frente aí, né? Eu e o Rony, bastante contatos aí com os hospitais. Então, de trocar o WhatsApp mesmo e vários agradecimentos aí, pessoal. Na verdade, foi uma força-tarefa aí enorme aí. Vamos passar para o próximo, Rony? Ricardo e Rony, como vocês permitiram a abertura, né, em caso de perguntas, nós temos um convidado que quer perguntar. Sim. Guilherme, você prefere Sim. falar, escrever? Como é que você quer perguntar? Oi, na verdade mais um comentário só. Tudo bem? Tudo bom? Joia. Eu estive num hospital no Rio Grande do Sul e a gente teve contato do governo, né, através de prefeitura, estado e esfera federal também, mas o contato ele acabava sendo pobre, porque ninguém indicava o que queria se fazer com a informação do quantos equipamentos parados se tinham. Felizmente, a gente não tinha nenhuma máquina parada lá, mas eu achei que realmente falharam um pouco nessa apresentação do projeto como um todo, de explicar que seria reparado, seria devolvido para a instituição, e acho que vocês fizeram bem de contornar isso, né? Então, de parabéns aí, todos pelo trabalho, o Thiago também pelo apoio. Com certeza. Então, assim, o que fez até, complementando aí o que você falou, o que chegou a gente a fazer esse diferencial, vamos dizer assim, foi que no começo falou assim, poxa, tem praticamente 3.000 ventiladores parados para manutenção. Esse foi um levantamento que fizeram, que o governo fez junto com o Senai. Então, assim, primeira semana, fala assim, ó, vai chegar 40, 50 equipamentos para vocês aí. Aí passou um dia, 2, 3, 4, e passou a primeira semana, não chegou nada, e a gente ficou, poxa, cadê esses equipamentos que estão... Aí a gente começou a ligar, fala assim, pô, vamos ligar para os hospitais que ficaram de trazer os equipamentos, que chegaram a informação que ia chegar, que ia vir equipamento, então a gente começou a ligar, não estou sabendo. Aí ligar, não estou sabendo, falei, opa, então é diferente, está faltando a informação. Então primeiro vamos fazer a informação chegar nos hospitais de forma, e alguns até falaram, estou sabendo, mas muito por cima, não acreditei. Então, assim, primeira coisa, vamos fazer esse handshake com os hospitais e vamos fazer as informações chegarem de forma confiáveis até eles e eles se sentirem confiáveis, de confiar no nosso trabalho, no que a gente estava proposto a ajudar, para que isso fluísse. Então, foi uma sacada que a gente teve que deu muito certo. Mais alguma pergunta? Eu acho que por enquanto não. A gente tem alguns comentários, mas a gente pode fazer eles no final. Pergunta exatamente não. Podem continuar. Bom, falar da nossa logística, como que a gente montou essa logística aí. Então, assim, a gente teve uma empresa parceira também, que já faz um trabalho já de logística aqui dentro da fábrica, e ela, de uma maneira, na parceria também, de poder contribuir com o projeto, ela nos ajudou bastante também aí com locomoção, tanto de recolher equipamento, quanto de entregar equipamento nos hospitais. Mas assim, a nossa logística, toda semana, a gente montava uma logística, então a gente fazia, igual eu expliquei com os hospitais, agendava tudinho, segunda, terça, vamos dizer assim, segunda, terça, quarta e quinta, a gente fazia todos os contatos que precisavam ser feitos, tanto para recolher equipamento quanto para entregar.
E na sexta, a gente já na quinta mesmo montava a logística, e a logística geralmente acontecia sexta-feira, e às vezes alguns, no começo teve bastante sábados também, que a gente chegou a entregar devido à criticidade, a gente chegou até a entregar nos sábados. Mas toda o planejamento nosso acontecia no começo da semana, entre segunda e quinta-feira, e a logística a gente fazia na sexta-feira. Então, assim, a gente montou uma logística muito bem estruturada. A gente teve mais de 300 equipamentos aqui dentro da fábrica, aqui vamos falar assim, só da fábrica de São José. Então a gente não teve nenhum problema de desvio de equipamento. Você vê, você imagina você trabalhar com várias instituições diferentes. Acredito que teve, acho que mais de 40 instituições, 40 hospitais diferentes aqui dentro, equipamentos de 40 hospitais diferentes, tudo sendo reparado simultaneamente, ao mesmo tempo, tudo, vamos dizer assim, cada um numa bancada, mas tudo bem controlado. A gente fez todo um sistema de rastreabilidade, controlado com planejamento, com ordem de serviço. O equipamento chegava, ele já recebia uma matrícula, uma ordem de serviço. Então a gente fazia toda uma triagem para que nada fosse perdido, vamos dizer assim, extraviado. Então a gente não teve nenhum problema durante esse período inteiro de hospital ligar: "Pô, você entregou o equipamento errado, esse equipamento chegou aqui, não é meu. Ah, você entregou, cadê um equipamento tal, pediu um status, mas não sei", a gente caçava, não tinha. Então a gente tinha toda uma rastreabilidade, a gente sabia onde estava cada equipamento. Então a gente montou toda uma logística para que tudo acontecesse de forma, assim, planejada, vamos dizer assim, a gente não tivesse nenhum problema, nenhuma dor de cabeça quanto a isso, entendeu? Então, foi muito bacana. Nosso próprio time, também junto com os parceiros aí, entregar de caminhão, a gente colocou, teve uma vez que a gente chegou a sair 4 caminhonetes ao mesmo tempo aqui num sábado, cada um no sentido de São Paulo, Vale do Paraíba aqui, cada um foi para um sentido com a caminhonete, uma com 10 equipamentos, outra com 13, para atender toda a demanda, toda a criticidade que estava no começo. Então foi bastante, assim, corrido para todo mundo trabalhou bastante, se empenhou bastante aí. Aqui, alguns que a gente colocou aqui, alguns agradecimentos que a gente recebeu dos hospitais, que de forma muito carinhosa, a gente teve bastante, ao mesmo tempo que a gente teve muito trabalho, a gente se desempenhou, igual o Ricardo mesmo falou, tinha vez que 11 horas da noite a gente estava recebendo ligação de hospital. A gente foi retribuído com muito agradecimento, muita emoção, que cada hospital, cada um teve um carinho, vamos dizer, com esse time aqui em especial. Então a gente fez questão de reunir o time inteiro para passar para todo mundo cada reconhecimento, cada obrigado, cada gesto que cada instituição teve com o time, a gente repassou com cada um. Então, de forma de dizer assim, muito obrigado para cada um que contribuiu de alguma maneira, que seja diretamente ou indiretamente. Então a gente teve todo esse cuidado, fora os reconhecimentos que a gente teve da nossa própria companhia, do nosso vice-presidente, da nossa liderança direta, nossas lideranças indiretas. Então foram várias mensagens de apoio, entendeu? Durante todo esse projeto que a gente teve, a fábrica inteira, a companhia inteira estava junto, apoiando, dando força para o time. Então foi muito legal isso daí. Todo mundo que estava aqui envolvido, ninguém se sentiu abandonado. Não, o apoio estava vindo de todos os lados, da sociedade, de todo mundo. Então, foi muito bacana. Então a gente via nas redes sociais os hospitais fazendo homenagem à General Motors. A gente recebeu uma homenagem lá do Hospital do Maranhão, muito bacana, chegou de forma surpresa aqui para gente. Então, isso foi que mais deu energia para a gente, assim, continuar, e que a gente sentiu muito, vamos dizer assim, agradecido, né? Honrado pelo que a gente fez aqui.
E tem uma frase aqui que eu coloquei aqui, que é do nosso vice-presidente: "Tenho certeza que todo o time da GM também está muito orgulhoso desse serviço que estamos prestando à sociedade". Então essa é uma mensagem aí do Luiz Carlos Pérez, nosso vice-presidente, que a gente fez questão de dividir com o time aqui, que estava empenhado nesse trabalho aí. Só para complementar aqui o que o Rony falou, realmente, esses, né, não dá para colocar todos aqui, os agradecimentos que nós tivemos aí, o Thiago também participou de alguns, né, esse do Maranhão, especificamente, aí, que eu comentei anteriormente, as de dificuldade que eles estavam lá, porque eles não tinham dinheiro nem para arrumar os equipamentos, nem para comprar peça para os ventiladores que estavam quebrados, eles não, na realidade não tinha dinheiro, e lá aumentando casos, quem lembra aí, quem viu bastante jornal aí, viu a situação que estava lá. Então, quando nós recebemos telefonemas aí, pedido de ajuda, para a gente foi gratificante. Primeira coisa, a gente tentou, assim que a gente reparou esses equipamentos, para retornar, né, a gente tentou de todas as formas para chegar lá o quanto mais rápido possível. Tentamos ir no aeroporto, nós somos no aeroporto de Campinas, tentamos embarcar, né, mas na verdade não conseguimos embarcar da segunda vez, porque devido aos equipamentos estar com bateria, eles pediram que fosse desmontado, bateria separada, e lá eles também eles não tinham dinheiro para comprar bateria lá, e também não tinham pessoas para poder montar os equipamentos lá. Então a gente foi feito uma logística aqui no sábado, a gente veio aqui de manhã, um caminhão que veio aqui para poder chegar em Minas até um certo horário, para de Minas pegar um caminhão que estava indo para lá. Então isso para a gente foi gratificante demais, né? E aqui uma outra fotos aqui, isso foi comemoração dos 150, que foi aqui da Santa Casa, né, de São José dos Campos, aqui do Hospital Estela de Guarulhos, né, as freiras lá, eles não sabiam o que fazer, porque muitos hospitais, quando a gente ligava para eles e explicava, né, o que era esse trabalho, a parceria, né, que a GM estava com esse trabalho, muitos hospitais não acreditavam, falavam, não, mas como assim, vocês arrumam um carro, como é que vocês vão arrumar um equipamento crítico desse jeito? E como é que vocês vão garantir o funcionamento? E depois vocês vão vir querer cobrar a gente. Não, a gente explicava tudo, falava, não vai ter custo nenhum. Eu só preciso que vocês cadastrem ele para a gente poder retirar aí e nós vamos entregar um documento específico para vocês dando garantia que nós vamos retornar. E a gente, graças a Deus, a gente não teve, né, problema nenhum com retorno de equipamento, de logística, sabe? A Seva, principalmente, ajudou a gente bastante, né? Os aparelhos que veio de Santa Catarina, né? Gravataí, Joinville, vieram para cá, a gente embalando essas caixas aí, na verdade a GM fabricou essas caixas aí desse tamanho, com plástico bolha, tudo para poder embalar o mais rápido possível esses equipamentos aí, para não sofrer nenhum dano, né? O time nosso aqui, na verdade, foi um aprendizado assim total, né? Então, de tudo a gente fez aqui, de tudo a gente fez um pouco, com conhecimento, tratando conhecimento com as outras empresas, com vários fornecedores, né? Drager, Philips. Então, a gente, pessoal de compras aqui também, de parabéns aqui para poder, sabe, tá negociando, tá fazendo a compra, a requisição dessa peça. Nossa, na realidade foi um trabalho enorme, enorme. O Torrac mesmo citou aqui em São José, na realidade 70 pessoas, né? O grupo do ventiladores aqui de São José foram 24 pessoas, mas contar com toda a GM, tinha mais de 300 pessoas que estavam participando. Então foi um trabalho enorme aí e bem gratificante. Esse foi um pouquinho aí, agora estamos abertos, né? A gente agradecer aí essa abertura aí que vocês nos deram. E estamos alguma dúvida, alguma pergunta, nós vamos respondendo na medida do possível.
Muito obrigada pela palestra. A gente tem várias perguntas. Eu vou ler Legal. todas. Se alguém tiver mais alguma que queira escrever, podem escrever. Eu já vou ler todas. Antes, eu vou Uma de cada fazer vez. as minhas. Depois o Thiago vai fazer a dele. A gente vai ler todas as perguntas, responder todas as perguntas. Que esse tema acaba sendo muito curioso, gera muita dúvida para saber como é que foi, como é que aconteceu, tal, né? Bom, eu tenho umas perguntas técnicas. Dependendo da pergunta, a gente vai precisar da ajuda dos universitários aí para responder, viu? Bom, eu tenho algumas perguntas técnicas, tá? Que não podia ser diferente também. Vocês falaram sobre a logística, né? Que vocês montaram, como é que foi e tal. Nessa logística, vocês usaram várias, devem ter usado, eu queria só que comentassem, ferramentas do Kaizen, do TPM, Toyota, foi usado essas logísticas, esses sistemas, né, de manutenção produtiva total, enfim, para que fosse feito com tanta destreza essas manutenções e com tanto cuidado na retirada e na entrega. Sendo assim, eu estou sendo bem com relação à teoria, porque isso envolve parte da engenharia elétrica, né? Você ter todas essas ferramentas, porque a gente gera manutenção também. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho dessa parte. Pode ser superficial. É que o meu cortou um pouquinho aqui, desculpa, no meio da pergunta eu não entendi. Vocês falaram sobre a linha que vocês montaram de manutenção, todo o cuidado na logística de entregar, trazer e tal. Nisso vocês usaram ferramentas como Kaizen, TPM, Toyota, para poder manter esse critério de manutenção e qualidade? Lógico que vocês devem ter usado. Mas só para comentar um pouquinho mais a respeito disso, trazendo mais para a área da teoria. Sim. Na realidade, a gente manteve o padrão GM, né? O padrão de qualidade GM. Então, onde os técnicos, né, a parte de logística inteira aqui, a gente já está acostumado, né? Então, na realidade, a gente fabrica peça aqui que a gente manda para vários lugares do mundo. Então, essa parte de logística, né? Essa parte de logística, no entanto, foi mais tranquilo. O que não foi, por exemplo, um equipamento específico, que a gente não está acostumado, né? Então, vamos dizer que a gente manda para o sul, que sai 2 vezes por semana caminhão, da nossa doca aqui, de transmissões para Gravataí. Então, é um tipo de logística. A gente se adequou para as ventiladoras. Então, ventiladores, tipo assim, seria uma logística mais crítica, né? Um equipamento mais sensível. Então, a gente se adequou nessa forma aí. Mas o padrão é o nosso. Então, até complementando um pouco assim, a gente criou alguns controles nossos, até assim, porque algumas ferramentas assim de gerenciamento a gente já é o normal do nosso dia a dia aqui, que a gente é de manutenção. Então, vamos dizer assim, a gente é um time dedicado à manutenção de equipamentos, que é o nosso dia a dia aqui, manutenção de máquinas, manutenção de equipamentos. Então, assim, a gente não é também o nosso know-how, vamos dizer assim, parte de logística externa, de transporte, nada disso daí. A gente tem departamentos responsáveis por isso hoje aqui na fábrica. Só que a gente não tinha essas pessoas aqui, com logística. Então, a gente teve que, de uma maneira rápida, da gente criar os nossos próprios controles aqui e criar e se fazendo toda essa rastreabilidade, entendeu? E preenchendo. Então, cada um ficou responsável de ir preenchendo, cada um foi responsável da sua parte de manter atualizado tudinho, para que a gente não se perdesse em nesses controles que a gente criou aqui, nas ferramentas que a gente montou para toda essa logística aí. Então, assim, foi muito assim, muito rápido, a gente não tinha que ficar também criando muita coisa, criando muito controle, burocratizando. Então, na verdade, a gente tentou desburocratizar o máximo que a gente pôde para desengessar, vamos dizer assim, não deixar nada engessado.
Então, algumas coisas foi um controle bem simples mesmo. Então, a gente ligava, montava toda uma logística, a gente utilizou até algumas ferramentas mesmo, vamos supor, o Google Mapa, vamos dizer, para montar uma logística com o menor percurso e já entregava meio que o endereço de cada hospital. Então cada um foi tomando conta de alguma coisa e foi montando, foi acontecendo, tudo foi acontecendo. E a gente ia lapidando aquilo que a gente via que a gente estava tendo mais dificuldade, ia quebrando algumas arestas ali, entendeu? Aprendizado frequente, né? Foi um aprendizado frequente. Tudo para a gente foi novo. A gente praticamente tudo foi vivenciado de maneira assim, foi novidade para nós, aprender o que a gente esteve trabalhando com isso daí. Você falou numa parte da palestra sobre... Estava ligando para o hospital, falou, não, cadastra aí para a gente buscar. Esse cadastro aí o quê? Vocês fizeram um software, um link, uma página, alguma coisa para que tivesse a entrada do equipamento? Como é que foi essa... Eu vi um cadastro aí, então fiquei curiosa. É que é o seguinte, o Ministério da Economia, ele criou um sistema, junto com o governo, né, vamos dizer assim, o governo ele criou um sistema e para controle dos equipamentos, até para saber qual instituição, para poder ele também saber dos números, saber dos dados, onde foi cada equipamento, para que planta foi, para que empresa foi. Então, tinha um link que o hospital, a gente passava esse link, ele entrava lá, era um cadastro simples, que vamos dizer assim, bem parecido muito com o Excel. Ele colocava lá os dados, número de série do equipamento, marca, colocava as informações técnicas do equipamento e as informações da instituição, hospital, CNPJ, tudinho, colocava ali. Ele cadastrava ali, e nisso, o Senai que estava, vamos dizer, na frente disso daí, controlando esse sistema, e tinha também, cada planta, cada fábrica tinha uma pessoa também responsável em gerenciar isso daí, então caía para eles lá no sistema, ó, o hospital X abriu aqui, cadastrou 5 ventiladores, precisam ir lá retirar. Então, só que assim, a ideia inicial era que caísse e esse time fizesse contato com os hospitais, com as fábricas mais próximas e passasse, ó, tem 5 ventiladores no Hospital Santa Casa lá de São Paulo, então o mais próximo aí é vocês da GM de São Caetano, então precisa ir lá retirar. Então a ideia inicial, eu acho que deles era para funcionar assim. Só que a gente viu que eles também estavam entrando e eles estavam, meio perdidos nisso daí. Então o que que a gente ia adiantava? Vai lá, ligava para o hospital, cadastra, mandava o link, eles cadastravam, já coloca lá que para GM de São José dos Campos, eles já colocava para GM de São José, a hora que caía o pessoal, a gente já ia buscar, a gente já mandava ir lá buscar. Quando a gente já estava retirando, já caía no sistema, a gente já tinha retirado, ou seja, a gente estava andando na frente deles, entendeu? Então era um sisteminha bem simples que eles criaram para o governo ter mapeado aonde que estava cada equipamento, entendeu? Ah, entendi, sim. Bacana. Agora ficou claro o cadastro. Outra coisa, vocês É, chegaram a fazer indicadores de problemas? Quais foram os problemas mais frequentes? Quais foram... O Thiago tá ficando bravo comigo, que eu tô fazendo as perguntas dele ali, ó. Vocês chegaram a ter esses indicadores dos problemas mais frequentes ou do tipo de ventilador mais frequente? Vocês chegaram a fazer algum tipo de indicador nessa linha? ó, assim, vou ser sincero para você. A gente não chegou a montar nada de indicador, o que que era, porque assim, nosso intuito era chegar aqui e reparar, não é o nosso know-how, a gente não vai continuar não ia continuar, isso ia ser um período só, igual foi, já acabou. Então, assim, para a gente agora
pegar os dados agora, a gente tem todas as informações e podemos até montar, a gente consegue hoje montar. Só que assim, a gente não chegou a fazer esse trabalho, porque até então a gente já voltou à nossa vida, à nossa rotina normal, entendeu? A gente tem tudo arquivado, tudo guardado, se precisar de alguma informação, a gente tem esses dados. Mas algumas coisas a gente sabe de cabeça, entendeu? A gente foi no dia a dia ali, a gente nunca ouviu falar de marca, dos fabricantes, modelo de equipamento, então foi começando a ficar aquilo ali entrando, ficando fresco, a gente trabalhando, olhando todos os dias os controles, as planilhas, a gente começou a ter isso aberto na nossa mente. Mas assim, o que eu posso adiantar para É, você, que os problemas mais comuns que a gente tinha era a bateria, problema de bateria. Esse eram problemas mais simples. parte técnica aí, referente a manuais, a defeitos, essas coisas, eles tinham controle, a gente compartilhava uma pasta, né? Que a gente tem uma pasta aqui em comum, né? E dividia bastante coisa nos grupos também, que a gente mandava perguntas, mandava manuais para todo o Brasil, né? Na realidade, tem um grupo ainda criado disso. Então, a gente trocava experiência com o pessoal da Bahia, trocava experiência com o pessoal do Sul. Então, na realidade, era o Brasil inteiro, né? Então, aqui, o que a gente criou foi mais ou menos, tipo assim, uma pasta onde tipo, o técnico, por exemplo, o Thiago, forneceu bastante para a gente manuais técnicos de equipamentos. Então, a gente colocou tudo nessa pasta e tem. Então, cada técnico ia lá, abria o computador e fazia uma pesquisa de falha, de manuais, de defeitos. Isso foi criado, sim. Isso nós temos. E algo mais a fundo, a gente só também, está tudo numa planilha, né? É só também montar e pesquisar. Também não tinha tanta dificuldade. Assim, ó, eu até complementando o que o Ricardo falou, quando a gente recebia o equipamento, a gente criou um formulário aqui e a gente, uma das coisas que no contato que a gente fazia com os hospitais e a gente falava direto com o responsável técnico lá da engenharia clínica ou o responsável direto da engenharia clínica ou o engenheiro que seja, uma das coisas que a gente tentava retirar o quanto mais de informação técnica possível. Por exemplo, qual que é o defeito que o equipamento está apresentando? Você pode mandar para mim por e-mail, quando você for enviar o equipamento, quando tiver ok, colocar relacionado aí, equipamento número de série tal, apresenta tal defeito. Então, quando a gente tinha essas informações detalhadas, quando eles caíam aqui, que a gente criava uma identidade para ele, uma ordem de serviço para ele, a gente já preenchia também qual que era o defeito, tudinho, colocava todas essas informações, para quando chegasse nas mãos de um técnico ou de um manutentor, um reparador lá que fosse cair na bancada dele, ele já tinha já pelo menos já uma pré-análise ali do que se o equipamento quebrado ou não, se ele ligava ou se ele não ligava. Então, nessa triagem, a gente já, nesse checklist, a gente preenchia esse checklist, alguns possíveis defeitos, e então a gente já foi separando. E depois esse checklist ele passava para uma planilha eletrônica. A gente transformava esse checklist numa planilha eletrônica, entendeu? Bacana, legal. Tiago, prometo que a minha última pergunta depois é todo sua e a gente passa para os nossos convidados. A minha última pergunta seria o seguinte: vocês tiveram a logística, né, o transporte, tiveram peças para serem trocadas, isso tudo foi subsidiado por quem? Ô, Patrícia, eu queria pedir só licença um minutinho, Rogério. Eu tenho um compromisso em São Paulo agora às 6h30, eu vou precisar sair, tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade aí, e esse assunto com o Rony, com o Ricardinho e o Thiago, acho que vai longe aí, porque a turma pode explorar muito tudo que eles fizeram aí, tá? Falou, Obrigado. Rogério, muito Valeu, turma. obrigada Um pela sua abraço. presença, tá? A Univap e a Engenharia Biomédica na FEAL está de portas abertas para vocês. Precisando, estamos aqui, tá bom? Eu tenho muito orgulho aí do trabalho de vocês, né? Assim, foi um grande prazer estar com o Thiago, saber que a Univap tem esse curso aqui, eu desconhecia, tá?
A minha filha faz medicina, e aí quando eu comentei com ela, ela também falou, não, pai, eu conheço o curso lá, é muito bom. E então, assim, é um negócio assim que fugia do meu conhecimento. E eu fui aprendendo um pouquinho com o Thiago, o que vocês fazem aí na escola, como que vocês fazem, e fiquei muito impressionado, muito mesmo. Eu diria, e assim, eu achei muito interessante. Parabéns para você, parabéns para o Thiago aí, para a Univap, né, que é da nossa região. Eu acho que é um super curso. Sinceramente, vocês estão de parabéns. E aí o grupo nosso também soube aproveitar muito bem aí o que vocês puderam fornecer para nós. E obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Valeu. Quer que refaça a pergunta, Rony ou Ricardo? Pode refazer a pergunta? Posso, claro. Na verdade, eu estou perguntando o seguinte: vocês tiveram o transporte, a logística, né? Leva, busca, traz, e tiveram que substituir peças, principalmente bateria, né? Foi uma das principais, né? Bateria não Sim, sim, sim. são trocas, né? E nisso, quem subsidiou todo Certo. esse custo? Tanto de peças quanto de logística, de pega carro, leva aqui, traz aqui. Quem que subsidiou isso? Na realidade, isso tudo foi subsidiado pela GM. A GM, na realidade, ela quando viu esse projeto, o tamanho desse projeto, ela tinha um valor em mente, né? Então, esse valor nós estamos falando de mais de milhões, né? Porque para manter o pessoal aqui também, que nem você falou, parte de logística, a gente trabalhou todos os feriados, todos os sábados. A gente estava aqui, na realidade, trabalhava direto, né? Isso aqui dentro, fora em casa também. Mas e também outras empresas que ajudou a gente também, o Itaú, Petrobras, tal, teve uma participação, né, em todo, mas da nossa aqui, compra de peça, logística e a parte de aqui de funcionário, tudo foi a GM, tudo foi por conta da GM. Bacana, legal. Algumas empresas, igual o Ricardo comentou, que ajudou de alguma maneira financeiramente, mas ela ajudou o projeto ao todo, então não ajudou a GM. Então, injetaram, igual o Itaú, que ele comentou, Petrobras, mas foi para ajudar o projeto, então, todas mais empresas. Então, não sei, assim, a gente não tem essa informação de como que foi, o valor que foi repassado. A gente sabe que teve algumas parcerias nisso daí. Porque envolveu, na realidade, muita gente, né? Pessoal de compras de São Caetano, foi muita gente. Isso aqui no Brasil, né? Se a gente falar da GM lá dos Estados Unidos, quando a GM lá fechou, né? O pessoal, né? Por causa da pandemia e tal. O que a GM fez? A GM de ventiladores. Então, era funcionário GM, por conta da GM, trabalhando numa fábrica de ventiladores lá nos Estados Unidos para poder ajudar na produção. Porque, você imagina, eu vou dar um exemplo, eles conseguiam fabricar os ventiladores 30 por semana. E, na realidade, eles precisavam de mais de 300 por semana. Nossa, caramba, que bacana. Tiago, eu encerro por aqui e passo a palavra para você. Depois eu já vou ler o nosso bate-papo aqui. Claro. Olha, eu não tenho muita pergunta, não. É mais algumas considerações mesmo. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, que foi assim, no começo a gente estava numa ideia, e foi realmente isso que aconteceu, como uma guerra, onde a gente tinha que trabalhar, tinha que produzir. Teve vários dias que eu trabalhei
24 horas e varei, tive que viajar, tive que buscar, e ajudando o pessoal da GM também, que no começo teve vários projetos acontecendo em paralelo, por exemplo, a Embraer também tinha um projeto que eu estava trabalhando com eles também, o pessoal de outras universidades de produção de ventilador. Então foi uma coisa assim muito gratificante, muito interessante, e eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não imaginava que eu ia sentar um dia, pegar o meu computador e apresentar a mesma aula que eu dou para os meus alunos na faculdade de ventilação pulmonar, eu dando para engenheiros que fazem carro. E assim, o mais interessante foi assim, os caras absorveram com uma velocidade absurda. Hoje já podem dar aula de ventilação mecânica. Que nada. E pegaram a produção e foram assim, que eu achei, a gente está falando de tecnologias totalmente diferentes. Obviamente, quando eu cheguei lá, eles acharam que era uma coisa assim, nossa, uma coisa totalmente de outro mundo. E como eu mostrei para eles, vocês constroem carros por segundo. Nós, hoje, pela capacidade de produção de uma empresa de ventiladores, a gente constrói ventiladores por horas ou dias, né? Dependendo da fábrica, a produção é bem menor do que, por exemplo, eles produzirem carros numa velocidade absurda. Então, a condição logística deles, de capacidade de produção, a linha de produção, é muito mais evoluída do que nós, assim, da minha área mesmo, né? Do que eu tenho conhecimento. Então, eu aprendi muito com a GM também de capacidade de produção. Eles, por exemplo, eles tinham um sistema de triagem onde vinha um equipamento, eles já explicaram, mas o que acontece? Isso agilizava, porque tinha muita gente, tinha várias bancadas, então eles já sabiam, por exemplo, agilizar. Dá para ter indicadores aí de tempo de atendimento, tempo de resposta, quais foram deram mais trabalho. Hoje eles não têm, mas eu tenho certeza que até o final do ano eles já conseguem todos esses... Nós vamos gostar muito de ver todos, com certeza. Indicadores que os dados eles conseguem ter tranquilamente. Aí, o que eles fizeram? A gente tem todos os números, a gente só não montou, entendeu? Mas a gente tem só os números, a gente tem tudo arquivado aqui. Vai ser um trabalho bacana. Nós queremos ver todos. Se precisar de ajuda... legal. Legal. Isso gera um artigo científico na área de engenharia clínica. A gente trabalha muito com congressos, artigos científicos. Isso é interessante para a GM, para publicar isso. Por exemplo, quais os maiores problemas? Era só fonte? Era bateria? Quanto tempo você demorava para resolver? Por exemplo, uma membrana do ventilador? É interessante isso para a GM, é muito legal mesmo. Pode ter publicação científica, isso levanta o nome de todos os profissionais que atuaram, né, na área. E eu tenho muito orgulho de ter participado, só tenho que agradecer. E eu me lembro no dia que, por exemplo, vamos descobrir o que é um ventilador, eu mostrei para eles, a gente mostrou qual que é a qualidade do ar que eles tinham que atuar, oxigênio, como que ia fazer as calibrações, o que era ventilador, e aí depois foi produzindo e não teve tempo, Patrícia, para a gente fazer algum tipo de condição, por exemplo, de 5S, porque não teve tempo. O aparelho, eles prepararam a produção, aí aguardaram os ventiladores, não vieram. Eles foram buscar os ventiladores, começou a vir muito ventilador e começaram a produzir, e coisa rápida. Teve ventilador que a gente pegou de dia e entregou depois do almoço. Então, os caras fazendo manutenção. Sim, assim mesmo. Pegamos uma fala, 7 horas da manhã a gente está retirando ele no hospital. Quando ele chegou aqui, a gente já colocou, ele já fez a triagem, colocou na bancada, já matou o problema logo seguido, tudinho, já testou, fez toda a calibração, tudo, passou no teste, já estava na mesma logística que estava saindo, coloca esse também, e vai embora. Entendeu? E a capacidade, assim, fizeram manutenção até do Bird Mark VII, que os pessoal estavam desacreditando e tal, os caras reviveram também, então, foi muito legal. Eu até bate-papo. E é legal esse feedback aí, Thiago, você comentando que nem você falou, os caras fabricam carro. Realmente, a gente, na realidade aqui, a gente fabrica S10, 24 S10 por hora. Hoje por hora. Hoje a gente está fabricando 16,5 praticamente, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Então é uma velocidade aqui enorme. E a gente sabia que cada hora, cada segundo, a gente poderia estar salvando vida. E pelo estudo, né? O Thiago também sabe disso.
pelo estudo, o pessoal fazia, cada ventilador pulmonar era em torno de 10 vidas. Então, o diretor da planta dava carta branca para a gente. Então, hoje não é simplesmente a gente pegar o carro, né, poder pegar o carro e sair. Não, final de semana ainda é só com autorização do diretor. Não, o diretor deu carta branca. A gente, quando passava na portaria, o Thiago viu como é que é a portaria, como é que foi antes, no começo, quando tinha carta branca, e agora, Thiago, quando você retornou agora para o final, você viu a burocracia que é. E tipo assim, e ainda abrindo brecha, porque já conhecia vocês, tal, dessa parte, dessa ajuda. Mas, com certeza, a gente correu demais aqui. Tenho dúvida. Porque uma das coisas principais nossa aqui, que a gente sabe como que é a burocracia de uma empresa, quem trabalha numa empresa grande como a GM, assim, sabe o quanto é burocrático, muito sistema é burocratizado, até porque tem que ter realmente muitos controles aí. Mas, assim, uma das coisas que a gente, durante uma reunião, falou assim, ó, para que isso aconteça na velocidade que todos esperam, muitas coisas vão ter que quebrar os protocolos, vão ter que quebrar a burocracia, vão ter que ser mais reto, sem dar muita curva, sem ter muito obstáculo. Então, igual portaria, a gente já tinha os nossos nomes, a gente tinha entrada livre, entrada e saída, a gente conseguia facilmente entrar e sair dentro da fábrica sem burocracia nenhuma. Então, para comprar, o pessoal de compras quebrou muitos protocolos também para poder agilizar o processo de compras para a gente. Então, a gente quebrou teve uma sinergia muito grande nisso daí para acontecer, com a capacidade de resposta que teve o projeto, entendeu? E mais uma coisinha só que eu gostaria de pontuar também, eu falei que não ia fazer pergunta, é a força de vontade de todos que estavam ali. Obviamente, todo mundo estava recebendo o seu salário, mas eu digo com toda certeza, todo mundo que estava ali não estava pelo salário, estava pela gratificação de ajudar e salvar uma vida de um brasileiro. Com certeza. Querido, ou Com certeza, Thiago. E assim, a gente eu, Ricardo, a gente que está à frente, a gente que é líder, que está à frente de muitas coisas aqui, então, assim, muitos deles a gente não conhecia, a gente conhecia um ou outro, alguns a gente não conhecia o perfil técnico, o perfil pessoal, então, assim, a gente teve que também usar bastante da nossa percepção de liderança e traçar rápido um perfil de cada um, porque assim, o equipamento chegava praticamente assim, como eu e o Ricardo, a gente estava coordenando esse trabalho, então o equipamento chegava, eu conversava com o Ricardo, ó, Ricardo, chegou tantos equipamentos, as falhas é mais ou menos assim, assim, assado, o tipo de equipamento assim, assim, assado, então a gente já separava certo com as pessoas certas, os grupos certos, que a gente já tinha separado um grupo de cada pessoal de uma área que veio da área da S10, eles estavam tudo junto, porque eles se conheciam. Então, o pessoal da fábrica estava no outro grupinho, o pessoal que trabalha na parte de laboratório de eletrônica estava junto. Então, a gente separou as pessoas mais ou menos assim, e a gente ali conseguiu desenhar o perfil técnico de cada um, e a gente ia separando para que cada um já não tivesse tanta dificuldade. A gente sabia que colocando aquele tipo de equipamento, o pessoal já tinha desenvolvido know-how, já tinha estudado manual, então a gente foi separando isso daí, então aconteceu de forma mais fácil, entendeu? E foi indo no automático. Assim, uma outra coisa que eu esqueci de citar, eles dividiam também, por exemplo, um grupo era bom de pneumática, então ia cuidar da parte pneumática do ventilador. Outro grupo era bom de eletrônica, então cuidava disso, né? Isso mesmo. Então a gente separou, foi quem traçou o perfil técnico de cada um ali, foi conversando, e vamos fazer assim, numa entrevista rápida, onde você trabalhava, com o que você trabalhava, a gente, pô, esse cara tem um perfil para isso. E a gente foi separando e montou um time rápido ali, e nisso ia acontecendo no dia a dia, a gente ia acompanhando o desenvolvimento de cada um, o desenvolvimento de qual que era a dificuldade de um grupo, qual que era a dificuldade do outro. Então a gente foi trocando
dando suporte, dando informações, para que as coisas fossem acontecendo. E aí, com isso, a gente foi desenhando o perfil de cada um. Então, quando entrava o equipamento, a gente já segregava ele para a bancada, para o time, que a gente sabia que tinha mais know-how, mais que ia deslanchar mais fácil, e outros para outros, entendeu? Então, a coisa foi acontecendo dessa forma. E Legal. assim, Bom, era isso, motivamos Patrícia. a motivação, igual você mesmo comentou, Thiago, todos estavam ganhando seu salário, sim, estavam aqui trabalhando, mas assim, além disso, tinha ainda uma parte emocional em cada um. Tinha o que estava acontecendo, tinha a parte ser humano, tinha essa sensibilidade de ser humano, de ajudar um próximo. E a Então, isso, gratidão, né? a gratidão de poder estar ajudando a salvar vidas. Então, a gente tocava muito isso aí, a gente sensibilizava cada um a importância dele naquele no que ele estava reparando ali, cara, isso aqui que você está recebendo, isso aqui você vai salvar de 3, 4 vidas, 10 vidas. Então, dê a importância que, ao mesmo tempo que você está recuperando isso para o hospital, pode ser que às vezes um parente, um parente próximo, conhecido seu, possa precisar. Então, a gente sensibilizava o time dessa maneira também. Bom, Mais alguma pergunta? por mim é só. Bom, agora a Patrícia vai ler os É, comentários aí. Então, vamos lá, nós temos bastante comentário e perguntas também. O Lázaro Lourenço, que é o nosso convidado de Moçambique, ele está toda sexta-feira aqui com a gente. Ele diz: parabéns Legal. pelo trabalho feito mesmo com a pandemia, que assola não só o Brasil, mas o mundo todo. Parabéns, parabéns e parabéns. O Kleber Souza fala: belo trabalho realizado pelos Obrigado. trabalhadores missionários. O Lázaro volta a dizer para o Tiago: muita força aí para si. Acredito, eu percebi que não se fala de engenharia clínica, pelo menos em todos os amigos. Engenharia, sem se mencionar o nome, força, irmão, belo trabalho mesmo. O Lázaro volta a falar que eu aprendi muito com essas Obrigado, Lázaro. palestras, muitíssimo obrigado pela oportunidade, que elas continuem, força Univap. Patrícia, muito obrigada pela paciência de fazer o share dos links a cada palestra. Imagina, é um prazer divulgar. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem informação, melhor vai ser para a população, já que a engenharia clínica ou engenharia biomédica trabalha nos bastidores da medicina, para facilitar a vida de pacientes, para facilitar o conforto da população como um todo, né? Muito obrigada, viu? Ganhei uma família no ramo, muito obrigada. Você já é nosso querido aqui. O Guilherme Leite, meu querido Guilherme Leite, muito obrigada pela presença. Guilherme Leite foi professor da Univap. Agora ele foi para o Sul, trabalhou no Sul. E ele que comentou, entrou com vocês no som, né, comentando a respeito da intervenção, né, do município, estados e federal como um todo nessa participação, que vocês abordaram bem que criou-se um sistema que não se aplicou direito, né? Então, ele entrou e fez aquele comentário junto com a gente. Obrigada, Guilherme. O Lázaro, peço que me adicione com esses colegas da Colômbia para trocar experiência, WhatsApp, link, grupo, ou mais isso ajuda. Bom, a gente deve ter, o Thiago deve ter o contato deles, né? O Thiago está passando informação com relação aos eventos, né? Vamos ver se no ano que vem, lembrando que esse é a última palestra da primeira edição do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde, mas esse evento ele continua ano que vem com a segunda edição, e segunda edição comemorativa, porque ano que vem, eu já vou adiantar, a engenharia biomédica faz 20 anos de graduação no Brasil, junto com a Univap, porque a Univap Legal. é a fundadora, Legal. pioneira da graduação em engenharia biomédica no Brasil. Ela solicitou junto ao MEC a criação desse curso. Então, nós também fazemos 20 anos de engenharia biomédica. Então, ano que vem, a gente vai ter os Heróis Tecnológicos e ele vai ser comemorativo desses 20 anos.
O Lázaro também fala que eu acá em Moçambique recebo alguns colegas, por exemplo, recebo apoio dos colegas aí de Brasília. Quantos eram no total? Eu acho que ele está perguntando com relação às pessoas que participaram do mutirão, né, da equipe de manutenção. Vocês sabem dizer quantos? Aqui em São José foram 24. 24 pessoas. Bacana. Isso. O Kleber tem outra pergunta, o Kleber Souza. Ele viu na foto da apresentação um Bird Mark 7. Aí ele gerou a curiosidade. Vocês colocaram ele em operação? É antigo e totalmente mecânico. Não só ele, como foram dois. Foram mais dois. Foram 3 ao total. Esse foi de Jacareí, da Secretaria de Saúde, foi o primeiro que chegou aqui. A gente colocou ele em operação, o Thiago ajudou a fazer os testes nele, deu todo o suporte para a gente. Depois vieram mais 2 de Cruzeiro, e a gente colocou esses 2 também em operação, esses 2 Mark 7 aí. O Thiago até contou uma história legal para a gente, que eles foram muito usados na Guerra do Vietnã, lá atrás. Então, foi bacana também ouvir a história. Vocês sentiram a história, né? Literalmente. Sim. Não, e foi legal que, assim, quando apareceu esses aparelhos lá, os meus técnicos que estavam olhando, eu falei, esse aí eu não sei mexer, não. Aí foi empurrando pro outro, eu falei, então tá bom, vou lá ver, porque faz tempo que a gente não mexe, mas conseguimos reviver, sim. Funcionou com sensibilidade, tudo belezinha, o aparelhinho tava bom. Uhum. Bacana. O Lázaro pergunta também quais foram os momentos mais péssimos. Caiu tudo aqui. Quais foram os momentos mais péssimos que já tiveram, mesmo com esse corre-corre da demanda? Péssimos? Acho que a gente não teve péssimo, não. Porque tudo era gratificante, tudo era novo, tudo era conhecimento. Então, talvez tivemos alguns empecilhos com fornecedores, com as coisas, mas não vamos dizer que foi péssimo, né? Nada que... Tudo foi conhecimento. Isso. Foi assim, a gente teve problemas normais que qualquer empresa de manutenção vem a ter, a gente teve também, mas a gente soube contornar, não deixou isso transparecer para o time, para não atrapalhar no desenvolvimento, não deixar o time perceber nada. Então, a gente soube administrar bem isso daí. Então, não diria nem que a gente teve momentos péssimos. A gente teve alguns obstáculos que a gente contornou de forma normal aí, vamos dizer assim. Bacana. O Lázaro complementa, parabéns mesmo, Univap, em Engenharia Biomédica, e o Kleber também fala parabéns para a Univap. Bom, acabamos aqui as perguntas no bate-papo. Alguém mais quer falar alguma coisa, colocar algum ponto de vista? Podem abrir o microfone quem tiver interesse. Acredito que não, todos escreveram o que queria. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Fica a dica sobre os indicadores, precisa da ajuda do Thiago, minha, podemos ajudar também, tá bom? Que eu acho que isso é importante. Assim, nós vivemos uma coisa que a gente nunca imaginava viver, nós estamos vivendo, né? Uma coisa que a gente nunca imaginava viver. Estamos vivendo. Tudo que a gente tirar disso vai ser aprendizado. E eu acho muito importante. Agradeço de coração a presença de vocês, Rony, Ricardo, tá? E reforço. Obrigado. A Engenharia Biomédica está de portas abertas. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa, falar com a gente, voltar aqui, só nos contactar, nós estamos aqui te esperando. Tá ok. Nós aqui agradecemos o convite. Para a gente é uma honra poder participar. Espero, nesse material, no que a gente falou, espero
ter agregado de alguma coisa, ter passado, transmitido tudo o que a gente vivenciou aqui. Então, espero ter passado para vocês de forma transparente aí, que vocês possam ter entendido aí. Então, foi um pouco do que a gente praticamente em 100 dias, né? Vamos dizer que foram 100 dias aí desse projeto aí que aconteceu. Na verdade, foi um pouco mais, mas oficialmente aí foram 100 dias. Então, durante esses 100 dias de guerra, então espero que a gente possa ter contribuído aí para vocês aí de alguma forma. Eu também agradecer, né? Agradecer por vocês darem esse espaço para a gente poder dividir um pouco o que aconteceu aqui na GM de São José dos Campos. E com certeza, a gente passou, na realidade, né, um pouquinho, né, por esse tempo todo que nós vivemos aqui intensamente, né? Isso aí só foi um pouquinho, a gente montou uma apresentação assim, né? Mais simples, para vocês pelo menos terem uma ideia, para não confundir muita informação, mas acredito que um pouco deu para passar aí o que a GM conseguiu contribuir aí no combate aí, né, dos Projeto V. Eu que agradeço, viu, Thiago? Obrigadão aí pelo espaço aí, Univap, agradeço aí. E Eu espero... agradeço vocês aí por poder compartilhar com a gente aí histórias tão interessantes aí. Muito obrigado mesmo. E é uma coisa assim que, pessoalmente falando, vamos dizer assim, isso é uma coisa que essa história já contei várias vezes para meus filhos, eu contava nos detalhes, eu tenho certeza que eles lá na frente contarão em outras gerações e todos nós, né? Todos nós vamos ter isso aqui que a gente está vivenciando, né? 2020 que a gente está vivenciando, isso jamais vai ser indelével. Então, eu contribuí, eu fiz a diferença. Então, isso que é o mais importante para todos nós aí. Isso tudo vão para o livro de história, né? Coitado de quem tem que Uhum. Com certeza. Bom, galera, muito obrigada pela presença, os nossos palestrantes, os nossos convidados, tá? Como eu falei para vocês, essa é a última palestra desta primeira edição. Ano que vem nós estamos de volta numa edição comemorativa. Conto com a presença de todos. Estão convidados também, Rony e Ricardo, se quiserem participar. Lá no obrigado. Opa, Instagram maravilha. da Univap e no Facebook da Univap, a gente divulga os eventos, tanto os eventos quanto as palestras, elas são todas abertas ao público. Então, a gente promove conhecimento para todo mundo, esse é o objetivo maior. Tá? E eu agradeço, então, galerinha, muito obrigada pela presença. Rony, Ricardo, Thiago, beijo no coração de vocês e a gente volta. Obrigado. Tchau, tchau. Ô, Patrícia. A todos. Oi, Rony. Patrícia, só para finalizar, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Esse canal aí, essa palestra aí, Heróis Tecnológicos, antes da pandemia, vocês já faziam isso também? Era presencial? Ou veio agora Ele depois da nasceu, pandemia? na verdade, no meio da pandemia. Ele nasceu no meio do ano, tá? Foi um projeto que eu e o Thiago montamos juntos, que, na verdade, a engenharia biomédica, ou a engenharia clínica, que é uma da divisão da engenharia biomédica, ela sempre ocupava uma casinha feia no fundo do hospital, tá? Sempre foi assim. E ninguém conhecia, ninguém sabia dos bastidores, quem ficava nos bastidores, quem cuidava dos equipamentos. Com a vinda da pandemia e a necessidade de consertar ventiladores, essa necessidade de equipamentos, veio à tona esse profissional, que existe, como eu falei para vocês, ano que vem, 20 anos de graduação. A profissão, aliás, a necessidade do profissional já existe há muito tempo. A graduação existe há 20 anos. E ninguém conhecia esse profissional. Tanto que ninguém conhecia, até o Rogério acabou de sair, não conhecia que a engenharia biomédica, a Univap tinha engenharia biomédica, isso faz 20 anos. Então, com essa pandemia, essa profissão, esse profissional ficou em evidência. E a gente, então, por que não, então, explicar quem é esse profissional?
Porque aí surgiu a engenharia clínica, surgiu a engenharia biomédica, mas quem são eles? O que eles fazem? Então, nasceu esse projeto, né? Que são os heróis tecnológicos por trás da saúde, mostrando, então, todas as áreas de atuação da engenharia biomédica. Foi assim que nasceu. E nasceu no meio do ano. Ah, legal. Legal. Parabéns, parabéns aí pela Parabéns iniciativa. pelo projeto aí, pela iniciativa aí, muito bacana, viu? E só para complementar, a Univap, ela é a pioneira de engenharia biomédica no Brasil. Então, o primeiro curso de engenharia biomédica em graduação foi no Brasil, legal. foi na Univap. Hoje já tem diversos outros cursos, mas o primeiro a ter no Brasil foi o da Univap. Legal. Excelente. Foi muito orgulho para mim que eu tive muitos ex-alunos palestrando, que hoje estão na Beclin, hoje estão em hospitais de renome. Tivemos grandes empresas, vocês falaram da Dräger, a Dräger esteve aqui com a gente palestrando, a CISA, tivemos empresas grandes de engenharia clínica palestrando aqui com a gente, que foi a empresa do Guilherme, né, Thiago? Uhum. Quem mais que a gente pode citar aqui que eu já nem lembro? Foi tanta gente, ajuda aí, cita mais teve a Dräger, como você falou, a TISA, que é italiana, né? Teve aquele Senap, que é o monitor austríaco, que foi no última palestra de débito cardíaco. Teve muita gente, teve várias palestras bem interessantes aí, né? Legal, hein? Legal. E assim, o Thiago até comentou, a hora que tudo normalizar, que tiver as aulas presenciais de forma segura, tudinho, voltar à nossa vida normal, eu vou fazer questão de, como convidado, assistir uma aula de vocês aí, participar da aula de vocês aí. Para mim vai ser muito bacana isso daí, viver isso aí um pouco. Vocês são muito bem-vindos, tá? A hora que vocês quiserem. Quiser fazer uma palestra também sobre Kaizen, esse negócio que eu domino pra caramba, que a gente tem disciplina disso também, vivência, né? Uma aplicação tal. Vocês são muito, muito bem-vindos. A Univap, a Engenharia Biomédica, como eu falei para vocês, obrigada. para vocês. Vai ser um prazer receber vocês. Obrigado. Tá bom? Thiago caiu. Gente, então vamos encerrar por aqui. Eu tô chorosa, tô mesmo, porque olha o Guilherme, meu querido, o Guilherme Leite. Gente, apresentar ele foi professor da Univap, meu amigo, prazer, seja bem-vindo. Bom, Gui, quer falar alguma coisa? Não, só mais uma vez parabenizar aí o trabalho seu, da Univap e de todo mundo que se esforçou para a gente cada dia vencer um pouco mais essa pandemia que está arrastando a gente agora para uma segunda profissional, né? Uma questão de caráter. Sim. E, de novo, parabenizar aí pelo projeto, Thiago também, aí pelo apoio e por essa coisa que vem do coração, né? Que vai fazer a diferença na vida de tanta gente aí que precisava. Então, parabéns a todo mundo. E você tá chorosa, é merecido, faz parte, né? Tem que comemorar porque foi um projeto grandioso. Eu acho que não só vai continuar nessa jornada até, de fato, a gente vencer essa pandemia. Com certeza, Valeu, é isso aí. Guilhermão. Obrigadão, hein? Valeu. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Um abraço aí, bom final Obrigado. de semana, viu? Obrigada, bom final de ano para todos. A gente se vê ano que vem nos Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Opa. Tchau, tchau. Com certeza. Obrigado.